1. Irene Dias de Oliveira Clovis Eco, organizadores. Religião, Violência e suas interfaces São Paulo Editora Paulinas 2000. Religião, Violência e suas interfaces São Paulo Editora Paulinas 2012. ISBN 975-85-356,32682. 2. 3. Sumário. Qual a fronteira entre religião e violência? Apresentação 3 Clovis Eco e Irene Dias de Oliveira Religião, Etnicidade e Violência, Relações e Legitimações 7. Irene Dias de Oliveira O Medo do Outro e o Fundamentalismo Religioso 17. Paulo Sérgio Soares Fundamentalismo Religioso e Violência 31. Clovis Eco A Violência no Discurso Homilético 42. Antônio Lopes Ribeiro, José Alves Santos e Sandra Célia Coelho Gomes da Silva A Alteridade em Confronto, Medo e Dominação 58. Azize Maria Yared de Medeiros Exílio e Violência, uma leitura a partir dos quatro cantos do servo de YHWH 68. Rosemary Francisca Neves Silva Além do Corpo Machucado, uma análise da Lei Maria da Penha 83. Daniele Ventura Bandeira de Lima Idosos Preconceitos, Violência e Espiritualidade 94. Érica Pereira Machado Intolerância Religiosa e Violência Simbólica, uma análise do caso Mãe Gilda 103. Silma Laurinda Freitas e Silva. 4. Qual a fronteira entre religião e violência? Apresentação. Pode a religião ser a causa da violência? São as pessoas violentas por natureza. Pode alguém utilizar o nome de Deus para matar? Essas e outras questões foram abordadas durante um colóquio oferecido pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás no primeiro semestre de 2011. O colóquio foi conduzido pela professora Irene Dias de Oliveira, que, junto com outros O colóquio foi conduzido pela professora Irene Dias de Oliveira, que, junto com outros pesquisadores e pesquisadoras, debruçou-se sobre o tema buscando entender se existe uma relação entre religião e violência. Aqui o leitor e a leitora encontrarão o resultado das pesquisas realizadas por jovens pesquisadores que refletiram sobre o tema. Cada um, a partir de suas diferentes áreas de investigação, procurou debater, discutir e encontrar algumas respostas à pergunta que se tornou o eixo central deste livro: existe uma fronteira entre religião e violência? Se sim, como isso acontece? Acreditamos que o tema é pertinente nos dias de hoje, uma vez que estamos inseridos em um contexto em que a intolerância e a violência física e simbólica entre indivíduos e grupos fazem-se cada vez mais perceptíveis. Teria a religião mecanismos para legitimar essas atitudes? Estaria ela por trás do fundamentalismo, do fanatismo e das limpezas étnicas? A partir de uma análise superficial, é fácil afirmar que o aumento da violência estaria relacionado com a religião e que esta fomentaria a ideia de que outras religiões, outros deuses, o diferente, não teriam o mesmo direito de coexistir e por isso devem ser segregados ou eliminados por meio de atitudes nem sempre pacíficas. De outro lado, não podemos negar que a violência permeia a história da humanidade desde tempos longínquos, apresenta-se multifacetada e com diferentes matizes e muitas vezes as religiões promoveram a violência. Por isso é necessário entender como a violência pode ser legitimada pela religião e, ao mesmo tempo, como o estudo do fenômeno religioso pode contribuir para melhor entender as relações socioculturais e políticas nos dias atuais. 5. Os artigos aqui apresentados têm como objetivo contribuir para uma maior compreensão do lugar da religião na sociedade contemporânea e globalizada, tanto pela sua importância no desenvolvimento de lógicas de ação socioculturais, éticas políticas e econômicas, como pela diversidade de suas formas de expressão e configuração.
Nesse contexto, colocam-se três questões fundamentais a serem debatidas ao longo da obra: como as crenças e as práticas religiosas de um determinado grupo étnico poderiam construir e legitimar práticas violentas. Quais as relações entre a religião, a violência e a globalização? E, sobretudo, há uma relação entre a religião e a violência ou a violência é própria da natureza humana? Para responder a essas questões, cada pesquisador se ocupou com uma das formas em que a relação entre religião e violência pode ser vislumbrada na sociedade atual. Sendo assim, o presente livro compõe-se dos capítulos que apresentaremos a seguir. Irene Dias de Oliveira focaliza sua atenção na violência étnica e as diferentes formas de legitimação. Entende a autora que a religião é uma referência de identidade, que ela governa a ordem do indivíduo e mantém um conjunto de práticas e deveres que dão significado e nome à existência das pessoas em nossas sociedades. Ela busca responder à questão como as crenças e as práticas religiosas de um determinado grupo étnico poderiam construir e legitimar práticas violentas. Paulo Sérgio Soares analisa questões a respeito da relação fundamentalismo religioso-etnocentrismo-violência baseando-se em diversos autores que tratam desses temas. O ponto de partida do autor é a noção de medo do outro, reinante na sociedade atual. Ele analisa um caso ocorrido no ZEUA em 2010, relacionado ao aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 naquele país. Trata-se da campanha empreendida pelo pastor evangélico Terry Jones visando queimar em praça pública centenas de exemplares do Alcorão por considerar que o Islã é o mal. Clovis Eco analisa a respeito da relação entre as diferentes formas de fundamentalismo existentes. Para tal tarefa apresenta algumas funções sociais da religião e suas relações com os diferentes fundamentalismos e em seguida destaca algumas situações que evidenciam a presença do fundamentalismo nas relações sociais e políticas. Por fim, o autor destaca a presença do fundamentalismo para além do universo religioso, que, tecendo algumas ações preconceituosas, desencadeia a violência tanto física quanto simbólica. 6. Já os autores Antônio Lopes Ribeiro, Sandra Célia Coelho Gomes da Silva e José Alves Santos falam sobre a violência no âmbito da religião, espaço em que pouco se fala a respeito da violência simbólica praticada no cotidiano. A investigação se ocupa com a prática da violência simbólica no discurso homilético, no âmbito do cristianismo, com enfoque maior no catolicismo. Azize Maria Yared de Medeiros busca discutir o medo e a dominação relacionados com a alteridade. Para a autora, o multiculturalismo característico das sociedades globalizadas e o permanente confronto com o novo em um mundo comandado pelo chamado livre comércio são apresentados como uma das possíveis causas da violência e do surgimento de fundamentalismos. A religião e o diálogo interreligioso surgem como formas de assegurar o sentimento de pertencimento e segurança a grupos atemorizados diante da possibilidade de perder suas identidades, resultado de um nomadismo forçado e espalhado por zonas urbanas estranhas às suas origens. Rosemary Francisca Neves Silva analisa alguns aspectos do cotidiano do povo que estava exilado na Babilônia e que, na convivência e na lida diária, fez a experiência de afirmar sua identidade e sua fé. Mesmo diante da idolatria babilônica e da violência, foram capazes de, juntos, na solidariedade de um com o outro, confirmar sua cultura, suas crenças, valores e, acima de tudo, acreditar em um Deus único. Daniele Ventura Bandeira de Lima busca compreender como a Lei 11.340/2006 avos, mais conhecida como Lei Maria da Penha, ao permitir que as mulheres tenham respaldo legal para denunciar a violência doméstica, tem contribuído com a vida de mulheres que diariamente sofrem agressões de seus cônjuges, parentes, irmãos ou pais. A autora faz uma abordagem dos estudos de gênero e a sua relação com a religião para compreender como os estudiosas os vêm construindo esses temas pautados numa análise das relações de poder.
Érica Pereira Machado debate sobre os preconceitos de que são vítimas as pessoas idosas e como a espiritualidade pode auxiliar no enfrentamento desses eventos estressantes, propiciando conforto e espaço que dão sentido às suas existências frágeis e vulneráveis. Silma Laurinda Freitas e Silva procura entender como acontecem as demonstrações de intolerância no campo religioso e como tais intolerâncias levam à demonização das práticas e dos rituais dos cultos afro-brasileiros realizadas em um templo religioso. A autora Sete faz uma análise sobre como atitudes intolerantes podem causar a morte, como foi o caso de uma representante do segmento religioso afro-brasileiro. O convite para adentrarmos nessa discussão está feito. Boa leitura. Clóvis Eco Irene Dias de Oliveira. Religião, etnicidade e violência, relações e legitimações. Irene Dias de Oliveira asterisco. Introdução. Assistimos em nossos dias a um aumento dos conflitos étnicos e religiosos que assumem dimensões globais, colocando em risco a vida e o futuro das pessoas. O que esses conflitos têm a ver com religião? Pode a religião estar na origem da violência? O que tem a ver religião e etnicidade? Essas são as perguntas que muitas pessoas se fazem em nossos dias. Embora não tenhamos respostas conclusivas, vamos tentar refletir sobre elas. Uma primeira dificuldade é que religião, etnicidade e violência possuem uma complexidade muito grande e pode parecer temeroso querer chegar, neste breve texto, a conclusões definitivas. Outra dificuldade é que estamos diante de um campo de estudo que apresenta contradições relacionadas aos métodos, às teorias aplicadas e às interpretações desenvolvidas. Esses e outros fatores dificultam a produção de resultados difíceis de organizar de maneira coerente e satisfatória. Embora sabendo dos limites e dificuldades desta pesquisa, ainda incipiente, tentaremos organizar as complexidades das respostas conscientes de suas consideráveis simplificações. Inicialmente, faz-se necessário uma abordagem conceitual. 1. O que entendemos por religião, violência e etnicidade? Não é fácil definir religião, mas uma resposta, mesmo se não definitiva, se faz necessária, porque sem ela fica impossível qualquer tipo de análise e reflexão. Portanto, consideramos a religião como um fenômeno cultural que constitui um modo de refletir, organizar de maneira cognitiva, ética, política e estética o cosmo e a existência humana. Desse modo, a religião é depositária de significados culturais pelos quais indivíduos e doutora em teologia pela Pontifícia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Itália, e professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: irene.fit@pucgoias.edu.br. 9 coletividades são capazes de interpretar a própria condição de vida, construir para si uma identidade e dominar o próprio ambiente. Martelli, 1995 p. 34. A análise dos símbolos sagrados e de seus significados leva a perceber toda a dinâmica cultural de uma sociedade, já que os símbolos sagrados sintetizam o ethos de um povo e sua visão de mundo. Gertz, 1989. Desse modo, pode-se afirmar que alguns rituais estão impregnados de ideologias, de relação de poder, hierarquias, elementos do cotidiano. Rito e rituais promovem leituras da realidade social e constituem-se um locus de alternativas ideológicas voltadas, ou não, para a manutenção do statu quo e, ao mesmo para, a produção de solidariedade entre as pessoas. Estas são transportadas para fora de si, distraídas de suas ocupações e preocupações ordinárias, reelaborando simbolicamente o próprio ciclo de rotina.
A religião governa a ordem do indivíduo, mantém um conjunto de práticas e deveres que dão significado e, nomear, a existência das pessoas, constitui a expressão dinâmica das camadas sociais e representa uma maneira de afirmar-se em sua própria cultura. Berger, 2004. Por isso parece-nos que, em geral, a religião pode constituir-se uma referência de identidade, portanto, de identidade étnica. A identidade implica um processo constante de identificação do eu ao redor do outro e do outro em relação ao eu. O olhar sobre o outro faz aparecer as diferenças e a consciência de uma identidade, Dadesky, 2001. Mas o que é a identidade étnica? É algo natural que acomuna as pessoas que possuem a mesma origem, a mesma língua e a mesma religião. Pode ser produto das circunstâncias contingenciais. A essas perguntas as respostas também podem ser várias e complexas. Na Europa da década de 1960, o conceito de identidade étnica é amplamente debatido a partir das pesquisas de Friedrich Barth, que critica o essencialismo do conceito e afirma que identidade étnica é sempre e inevitavelmente uma construção de outros grupos, exógena. Ela se constrói na relação entre a categorização pelos não-membros e a identificação com um grupo étnico particular, isto é, com o sentimento de pertença a um grupo particular. Esse sentimento de pertencimento é produto de um processo de identificação, onde a pessoa se reconhece como membro de um grupo e se reconhece nesse grupo. É a identificação do mesmo nos outros. Pouchignat. Streif Fenart, 1998. Portanto, essa concepção de identidade étnica vai contra uma imagem reificada de grupo étnico. 10. A identidade étnica diz respeito também, mas não só, à raça, à religião, à língua e à história como elementos de coesão e solidariedade do grupo. Na identidade étnica estão em jogo todos os elementos do imaginário simbólico, raça, religião e língua, mas a religião tem mais força que outros possíveis fatores de identidade, pois é um sistema gerador de sociabilidade, de coesão e de comunidade. Dadesky, 2001. Mas o que tem a ver religião, identidade étnica e violência? Para responder a essa questão precisamos definir o conceito de violência. Também aqui as abordagens são várias. Vamos destacar apenas a violência numa perspectiva antropológica. Se abrirmos o dicionário, encontraremos que violência é definida como uma ação ou efeito de violentar, de empregar força física ou intimidação moral contra alguém. Ato violento ou crueldade, força, cerceamento. Exercício injusto, ilegal de força ou de poder. Cerceamento da justiça e do direito. Coação, opressão, tirania, Dicionário Roais, 2001. A ação violenta, então, é vista aqui como a exteriorização de um ato, de uma ação que pode ou não ser violento. Certamente, as ações se expressam e acontecem em uma determinada cultura e são impregnadas de valores morais, simbólicos, por isso o que pode ser violento em uma cultura pode não ser em outra. Outra explicação é dada a partir da origem latina da palavra violência, em latim, deriva de vis, que significa força, vigor, vida, vitalidade. Almeida Apud Noé, 2004. A partir dessa compreensão, passar de um estado de vigor para o de violência é o mesmo que passar de um estado de agressividade sadia para uma agressividade destrutiva. Almeida Apud Noé, 2004. Mas ainda aqui surge outra pergunta: é a violência uma dimensão intrínseca ao ser humano? De acordo com Noé, 2004, baseado em Freud, o ser humano é ambivalente e traz consigo tanto o polo da agressividade, da destrutividade e da violência quanto o polo do eros, da vida e do amor. Ele afirma, ainda que, a constante e permanente tensão entre ambos é uma espécie de mola propulsora da existência humana, a permanente luta da vida contra a tendência de destruição. Noé, 2004 p. 144. Parece-nos entender, então, que nessa perspectiva o ser humano está fadado ao fracasso e que talvez seja inútil a tentativa de eliminar a predisposição à agressão e à violência. Noé, 2004.
Não é, porém, o que afirma a pesquisadora Elizabeth Young Bruel, 2005, quando nos fala de violência a partir dos estudos feitos por ela nos Estados Unidos após o 11 de setembro de 2001. Segundo essa pesquisadora, é sempre muito cômodo estabelecer uma única razão, uma única causa para um determinado problema, pois desse modo fica mais fácil localizar a causa, identificá-la e extirpá-la. Ao se buscar uma raiz genética da violência, ignora-se tudo o que se sabe sobre a complexidade do comportamento humano. Segundo ela, muitas pesquisas sobre as causas da violência estão repletas de simplificações. 2005. Uma dessas simplificações pode ser a tentativa de descrever, elaborar e encaixar as pessoas violentas dentro de um determinado perfil para que possamos identificar e extirpá-los da sociedade. Mas, então, o que seria a violência? Qual seria a sua causa? Segundo Young Bruel, a violência expressa um preconceito no sentido mais literal da palavra, um pré-julgamento. Mesmo a violência que parece ser descrita com palavras como impulsiva, reativa ou não premeditada, o perpetrador sempre carrega consigo imagens pré-fabricadas dos inimigos odiados, de pessoas perigosas que magoam, destrutivas ou desapontadoras, ou pessoas que são simplesmente diferentes, e aquele ou aqueles contra quem o perpetrador age ou fantasia é um deles, parte desse grupo. Nossos preconceitos são formados principalmente com base em experiências de frustração ou rejeição. São imagens negativas, composições, generalizações que antecipam frustrações futuras que se assemelham a frustrações passadas. P. 167. Para a pesquisadora, a violência é um ato que expressa a maneira como a pessoa aprendeu a classificar as pessoas, interpretar as relações entre elas, como os mecanismos de defesa foram, ao longo do tempo, generalizados e estruturados em mecanismos de defesa sociais ou preconceitos. P. 169. Quando as imagens são construídas culturalmente e partilhadas pelo grupo, ocorre que aquilo que foge da experiência desse grupo, aquilo que é diferente pode estar submetido a ações violentas, sejam elas físicas, sejam simbólicas, e tais ações são legitimadas e validadas para o inteiro grupo, que não percebe tais atos como violentos ou patológicos e sim como algo bastante normal. Portanto, para essa autora, a origem da violência está nos preconceitos, e os tipos característicos de violência são a maneira de expressar os preconceitos. O preconceito é a ideia para a qual a violência é um modo de agir. Ele fala o que a violência faz. P. 170. Então, se o preconceito é a causa da violência, de que modo religião e etnicidade podem estar interligadas e constituir possíveis locos de violência? 12. 2. Religião e etnicidade como lugares de violência. Se a etnicidade consiste num sentimento de pertencimento que, por sua vez, é produto de um processo de identificação, no qual a pessoa se reconhece como membro de um grupo e se reconhece nesse grupo enquanto se identifica nos outros. E se, paralelamente, a religião reforça a etnicidade enquanto um dos elementos de coesão e solidariedade do grupo e nela, religião, estão em jogo os elementos do imaginário simbólico que são fatores de identidade, devemos convir, então, que a religião pode contribuir para reforçar e legitimar os preconceitos dos grupos. Em todas as partes do mundo, as sociedades, incluindo as mais desenvolvidas, estão fragmentadas por inimizades originadas exatamente pelas diferenças étnicas, raciais e religiosas. Algumas dessas fragmentações e inimizades atingiram um grau mais alto de barbaridade, outras menos. Tais violências são expressas sob a forma de exclusão, discriminação, opressão, guerras que se utilizam de doutrinas, crenças e legislações para justificar suas atitudes violentas, sectárias, sejam elas simbólicas ou não. Nos últimos anos assistimos a fragmentações sociais, recrudescimentos de antipatias grupais, repressivas discriminações sociais e políticas fundamentadas, supostamente, em identidades étnicas e religiosas.
Em todos esses casos, percebe-se que há como pano de fundo uma desvalorização sistemática e a falta de respeito pela vida das vítimas alimentada por um velado desprezo racista. Tais atitudes podem ser visíveis como também mascaradas. As inimizades frequentemente são disfarçadas e passadas como preocupação ambiental, conflitos econômicos ou sociais, segurança nacional, e outros. O racismo, o desprezo étnico e a intolerância religiosa são preconceitos. O racismo é considerado violência e uma das práticas mais discriminatórias institucionalizadas da nossa civilização, levando à desvalorização da identidade, opondo-se, assim, ao direito de cada indivíduo viver segundo suas raízes e crenças comunitárias, dadas que Apud Ferreira, 2000. Quando, por algum motivo, não se reconhece e, na prática, se agride, física ou psicologicamente, uma pessoa, entendemos, portanto, que nos encontramos diante de um ato discriminatório. A discriminação leva à fragilização ou à 13. Negação da existência da alteridade, dos grupos comunitários, culturais e etnicamente diferentes. A discriminação é uma ação, uma manifestação, um comportamento que visa a prejudicar o outro, constituindo, assim, um gesto violento. Já o preconceito é uma postura, uma concepção, segundo a qual algumas pessoas consideram sua cultura, suas crenças, seus símbolos, superiores ou melhores do que os de outros povos e outras culturas, etnocentrismo, servindo-se, assim, de avaliações negativas sobre as pessoas, suas culturas, seu imaginário simbólico, suas crenças e o seu ethos. Consequentemente, o racismo parte da suposição de que um grupo étnico é superior a outro e de que um determinado grupo possui defeitos de ordem moral e intelectual. Racismo, portanto, é a prática discriminatória institucionalizada, ou a prática de desvalorização da identidade, opondo-se ao direito de cada indivíduo viver segundo um enraizamento comunitário, dadas que Apud Ferreira, 2000 p. 51. O preconceito e o racismo são alimentados por crenças, doutrinas, conceitos e concepções acerca do outro e dos grupos sociais. Para Tamas Patak, 2005, o racismo contemporâneo está baseado na concepção de que a natureza é soberana e absoluta, e que, por sua vez, encontra justificativa nas ideias de pureza de sangue que surgiram durante as inquisições medievais. Nos relatos fantásticos de viajantes sobre povos monstruosos. Concepções de superioridade congênita do gênio e da inteligência inatos. E substituições por parte de historiadores e filólogos do século XVI e X da história das civilizações e da política pela história das raças. Mas, segundo Patak, a contribuição decisiva surge a partir da ideia de que povos inteiros foram considerados moral e intelectualmente inferiores. David Hume, Apud Patak, 2005 p. 18, em 1766, fez a seguinte afirmação: estou disposto a suspeitar que negros e outras espécies de homens em geral, pois há 4 ou 5 tipos diferentes, sejam naturalmente inferiores aos brancos. Nunca houve uma nação civilizada de outra tez além da branca, ou mesmo um indivíduo eminente, seja em ação ou especulação. Não há manufatureiros engenhosos entre eles, não há arte nem ciência. Tal diferença uniforme e constante não poderia ter ocorrido em tantas nações e era se a natureza não tivesse feito uma distinção original entre essas linhagens de homens. 1985 p. 72-73 itálico adicionado. 14 Patak cita, ainda, outro exemplo, agora pronunciado por Thomas Jefferson a respeito de seus escravos negros, não é sua condição, e sim a natureza, que produz a distinção. Banton, 1998, Apud Patak, 2005 p. 18. Outras concepções do racismo moderno estão atreladas à história bíblica, como, por exemplo, a transgressão de Caim no Gênesis.
A visão teológica monogenista que presumiu na origem da humanidade a criação de um casal perfeito, Adão e Eva, e pensa a origem da humanidade a partir da perfeição, da criatura divina e da origem única. Tal concepção alimenta a ideia de que tudo aquilo que não se enquadra na ideia de perfeição e da origem única simboliza o pecado. A partir da origem única, perfeita e igual, o pecado original causou a expulsão do paraíso, a fragmentação e a diversificação da experiência humana. Portanto, a diversificação, as diferenças são o resultado do pecado. A diversidade linguística e cultural encontrada nas Américas pelos missionários foi comparada com a confusão de Babel, GN 11. A história da salvação, as alianças de Deus com seu povo têm uma única preocupação: reverter a expulsão, a dispersão, a fragmentação e a confusão. Sus. 1996. Para o teólogo Paulo Sus, o monogenismo bíblico induziu a ler as diferenças humanas em chave de degeneração causada pelo pecado original, e rebeldia contra a lei de Deus, inscrita na natureza e na ordem cosmológica imutável. 1996 p. 3. Tais concepções religiosas e científicas foram as únicas formas de classificar, entender e conceber a diversidade aos grupos humanos ao longo dos séculos. Elas se fundamentaram nas características morais e intelectuais herdadas, essenciais, imutáveis e exclusivas. Teorias essas que geraram e alimentaram os preconceitos, dando origem a atos violentos. Felizmente, as discussões atuais começam a debater tais teorias e repudiá-las, apesar de seus resquícios ainda permanecerem e preservarem parte de seus perigos. 3. Religião e legitimação da violência. A partir do que foi dito acima, entendemos que, ao longo dos séculos, as diferenças percebidas como algo negativo deram origem aos preconceitos que geraram e legitimaram os mais variados tipos de violência, simbólica ou não. Sabemos que nem o fato de falar em uma língua comum, nem a contiguidade territorial, nem a semelhança dos costumes representam por si próprios atributos étnicos. Apenas se tornam isso quando utilizados como marcadores de pertença por aqueles que reivindicam uma origem comum. Na maioria. 15 decans segundos vezes a religião desempenha papel central, como no caso dos judeus com o mito de eleição. No caso dos africanos com a ancestralidade. E no caso dos muçulmanos com o código de regras que orienta a vida de seus adeptos. Esses são recursos simbólicos utilizados para demarcar uma oposição significativa entre nós e eles e podem ser distorcidos, reinterpretados e realçados pelos atores. Por isso a crença, na origem comum constitui um dos traços característicos da etnicidade. É a crença na origem comum que justifica e corrobora as outras dimensões ou signos da identidade e, assim, o próprio sentido da unicidade do grupo. É a crença na origem comum que substancializa e naturaliza os atributos tais como a cor, a língua, a religião, a ocupação territorial, e fazem-nos percebidas como traços essenciais e imutáveis de um grupo. Bart Apud Poutignat, 1995. Tais mitos fundadores podem ser invocados e recriados para fundamentar a separação entre os vizinhos. Se a etnicidade encontra seu pressuposto também na crença, de uma origem comum, logicamente o grupo vai se reconhecer enquanto membros de um determinado grupo. Essa crença também pode favorecer a construção de ideias que reclamem para si atitudes e posturas de superioridade em relação a outros grupos. Nesse sentido, na medida em que as crenças religiosas se colocam como suporte que justificam tal superioridade em relação a outros povos, etnias e grupos sociais, podemos aferir, então, que tais crenças podem promover preconceitos e atitudes discriminatórias, gerando violência. As religiões monoteístas, enquanto admitem um só Deus, podem colocar-se numa posição excludente e geradora de violência, pois não toleram as diferenças decorrentes de outras crenças.
A crença de que as verdades em que se crê são reveladas por Deus é outro exemplo que pode ser usado como estopim para a violência na medida em que se acredita que a verdade revelada é a única e deve ser imposta e aceita por todos indiscriminadamente. A verdade revelada, que deveria, no fundo, ser objeto de aceitação livre e gratuita, é imposta não sob a supervisão da autoridade divina, mas de outras autoridades. Segundo Binger, podemos observar tais atitudes especialmente nas três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, onde Deus e as verdades reveladas nas histórias e culturas concretas e particulares de seus povos tornam-se vinculantes para todos os crentes independentemente de sua história, de sua cultura e de suas crenças. Binger, 2004. De acordo com essa teóloga, a violência ocorre quando as verdades reveladas se lhes dá um caráter único, universal e vinculante para todos. 16 Binger, 2004. Usamos exemplos das religiões monoteístas pois são as mais próximas a nós e convivemos com tais realidades. Isso não quer dizer que as religiões não monoteístas não possuam crenças e doutrinas que levem à violência. Tal ocorre porque as religiões, todas elas, são experiências de fé que possuem uma forte carga propositiva e emotiva, sejam elas monoteístas ou não. Se a religião constitui um sistema simbólico e constrói uma rede de símbolos a partir dos quais a pessoa se acha interligada, cria, avalia, compreende e justifica sua realidade. É evidente que as pessoas que experienciam uma determinada fé têm uma lógica própria e acreditam que essa lógica é a mais importante, é a lógica que lhes fornece sentido e significado dentro daquele determinado contexto, portanto, a pessoa ou o grupo vão defender essa lógica como a mais importante, a mais verdadeira e talvez como a única capaz de fornecer sentido. Concluindo, podemos afirmar que a análise dos símbolos sagrados sintetiza o ethos de um povo e que a religião é, sim, depositária de significados culturais a partir dos quais os indivíduos interpretam a realidade e a legitimam. As crenças, portanto, equivalem às representações cognitivas que caracterizam a consciência coletiva. São sistemas de classificação das coisas reais ou ideais em sagradas e profanas. Os conflitos muitas vezes são sustentados pela convicção de estarmos com a razão e de sermos justos. A justiça pode tornar-se um pretexto para a vingança. E quem se vinga geralmente o faz com a consciência de que precisa assegurar sua sobrevivência ameaçada pelo outro que pensa e age de modo diferente. Sempre que nos julgamos melhores do que os outros, achamo-nos no direito de fazer-lhes mal sob o influxo de que estamos agindo em nome de Deus, do sagrado ou da consciência. Em torno dessa certeza se aglomeram muitos preconceitos e mitos que se tornam sagrados e diante dos quais os meios são justificados e santificados. Estes ensaios, embora incipientes, mostram a relevância que as pesquisas sobre as religiões exercem no momento em que nossas sociedades passam por experiências de violência extrema. Tais estudos devem contribuir para desmistificar as religiões de seus preconceitos e das representações e símbolos que os geram e os justificam, dividindo as pessoas em boas e ruins, santas e pecadoras, mostrando-nos como podemos desprender-nos dos múltiplos preconceitos que nos tornam intolerantes, fundamentalistas e violentos. Referências: 17. Bart, Frederick. Grupos étnicos e suas fronteiras. Em POUTIGNAT, Felipe. STREIFFFENART, Jocelyn. Teorias da etnicidade. São Paulo, Unesp, 1995. Berger, Peter Ludwig. O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo, Paulinas, 2004. BINGEMER, Maria Clara Luchetti. Crer depois do 11 de setembro de 2001, atualidade da violência nas três religiões monoteístas. Em Santos, Mabel Salgado Pereira. Santos, Lindan, org. Religião e violência em tempos de globalização. São Paulo, Paulinas, 2004. Dadeschi, Jaques.
Pluralismo étnico e multiculturalismo. Racismos e antirracismos no Brasil. Rio de Janeiro, Palas, 2001. Ferreira, Ricardo Franklin. Afrodescendente. Identidade em construção. Rio de Janeiro, São Paulo, Palas, Fapesp, Eduque, 2000. Gertz Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, LTC, 1989. Martelli, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna. São Paulo, Paulinas, 1995. Noé, Sidney Vilmar. Religião e violência, da repressão da agressividade à sua sublimação. Em Santos, Mabel Salgado Pereira. Santos, Lindan Org. Religião e violência em tempos de globalização. São Paulo, Paulinas, 2004. PATA Caetamas. Lavin, Michael Org. Racismo em mente. São Paulo, Madras, 2005. POUTIGNAT, Felipe. Strife Fenarte, Joceline. Teorias da etnicidade. São Paulo, Unesp, 1995. SUS Paulo. Apontamentos para a evangelização em cultura da exposição na Escola Dominicana de Teologia. Texto polifotocopiado. São Paulo, 1996. Young BRUEHL, Elizabeth. Os caracteres da violência e do preconceito. Em PATA Caetamas. Lavin, Michael Org. Racismo em mente. São Paulo, Madras, 2005. O medo do outro e o fundamentalismo religioso. Paulo Sérgio Soares asterisco. 1. O eu ameaçado. Certa vez, o cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo emérito de Belo Horizonte, numa de suas preleções num retiro espiritual para o clero daquela arquidiocese, contou o seguinte caso, referindo-se à atitude de fechamento de certos grupos eclesiais a novos membros que se apresentam querendo participar. Contava, em tom meio anedótico, de uma mulher muito prestativa que, tendo mudado de bairro, foi logo procurando a igreja local para oferecer-se como voluntária para alguma atividade na comunidade. Chegando à igreja, apresentou-se a uma senhora que limpava os bancos e falou-lhe de seus propósitos. Aquela lhe deu as informações pedidas, mas quando a mulher ia saindo da igreja, a de cá resmungou baixinho: "Seja bem-vinda. Desde que não tome o meu lugar." O exemplo dado é simples, mas ilustra bem uma postura que cada vez mais vem sendo reforçada na sociedade atual, onde os conflitos de interesses dão o tom das relações entre indivíduos, instituições, classes e grupos sociais. Considerar o outro não como um cooperador com quem posso contar, mas como um concorrente que ameaça tomar o meu lugar, com quem devo sempre ficar com um pé atrás, numa atitude defensiva, desconfiada. Sobretudo quando é um desconhecido, o outro causa medo. No entanto, quando a pessoa que chama ao interfone é conhecida, logo lhe abrimos o portão, sem receios, mandamos entrar, sentar-se, e até lhe oferecemos um cafezinho. Conhecer o outro é, pois, fundamental para não se ter medo dele. 2. Resgatar o convívio. A sociedade atual é marcada pela desconfiança em relação ao outro, graças à crescente sensação de insegurança causada pelo aumento da violência. Vivemos sob a égide do medo que nos afasta uns dos outros, impõe medidas de segurança, evidenciadas nos doutorando em Ciências da Religião na PUC Goiás. E-mail paulinho.soares07@gmail.com. 19 muros cada vez mais altos, grades por todos os lados, pitbulls, cercas elétricas, câmeras de monitoramento, blindagens e outras parafernalias tecnológicas. O clima de violência e medo está aprisionando as pessoas em suas próprias casas e solapando um dos fundamentos mais preciosos da humanidade, o convívio. Hoje se descobre que não basta viver, muito menos apenas sobreviver, é preciso conviver, pois quanto mais complexa se torna a sociedade, tanto mais se sabe que as pessoas dependem umas das outras e vai se descobrindo que aprender a conviver é a melhor forma de superar os conflitos.
Dizem os mineiros que só se conhece alguém depois de comer uma saca de sal com ele. É gastando tempo juntos, andando juntos, falando e ouvindo, observando e sendo observado, acolhendo e sendo acolhido, numa palavra, convivendo, que se pode tornar o estranho conhecido, o diferente valorizado, o outro um companheiro, na acepção mais enfática de aquele que come o pão com a gente com panes. 3. A campanha de Terry Jones contra o Alcorão. No segundo semestre de 2010, o pastor evangélico Terry Jones, da Igreja Dovewood Outreach Center, que tem cerca de 30 membros, sediada em Gainesville, Flórida, nos Estados Unidos, empreendeu uma polêmica campanha. Ele pretendia marcar o aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em seu país com a queima em praça pública de centenas de exemplares do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e estava determinado a fazê-lo, mesmo que outras pessoas não o acompanhassem. O caso chamou a atenção da mídia internacional e mobilizou a opinião pública ao redor do mundo. Houve um sentimento geral de que tal gesto representaria uma provocação e um signo de intolerância religiosa absolutamente descabidos, uma insanidade que só serviria para acirrar os conflitos políticos e religiosos entre os mundos ocidental e islâmico, como revelam os comentários feitos na ocasião. O presidente afegão Hamid Karzai, em sua mensagem pelo Eid, advertiu que Jones não deveria nem pensar em queimar o Alcorão em um momento tão delicado, enquanto o presidente da Indonésia, país com a maior população muçulmana no mundo, disse que a paz. Segundo o jornal Estado de Minas, a ação pretendida pelo pastor Terry Jones ganhou manchetes em todo o mundo. Remeto ao endereço http://www.in.com.br/app/noticia/internacional/2010/09/11. 20. Mundial estava em jogo. A preocupação tinha chegado a tal ponto em Washington que a Casa Branca entrou em contato na quinta-feira com o pastor. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, telefonou para Jones para que mudasse de postura, ao advertir que a queima do Alcorão geraria reações em todo o mundo e colocaria em risco os soldados americanos no Afeganistão. Temos que nos assegurar de que não nos voltaremos uns contra os outros, disse Obama em coletiva de imprensa na Casa Branca, Estado de Minas, 10 de setembro. 2010. De fato, extremistas muçulmanos já sinalizavam possíveis retaliações com atos de violência, caso seu livro sagrado fosse daquele modo vilipendiado. Os primeiros incidentes ocorreram no Afeganistão, país muçulmano, na véspera do aniversário dos atentados, onde milhares de pessoas enfurecidas atiraram pedras contra uma base da OTAN. Líderes cristãos de Washington se reuniram de manhã com o polêmico pastor Jones para pedir que mantenha sua posição de não queimar Alcorões, Estado de Minas, 10 de setembro. 2010. Já no dia 11, em vários países muçulmanos, pessoas foram às ruas para manifestar a sua ira em relação ao projeto da Igreja de Gainesville, e muitos queimaram bandeiras dos Estados Unidos, Estado de Minas, 11 de setembro. 2010. Depois de tanta pressão dentro e fora do país, Terry Jones desistiu do seu intento, apesar de não deixar claro se apenas o adiou temporariamente. O caso levanta instigantes questões a respeito da relação entre religião, nesse caso, fundamentalismo religioso, etnicidade, nesse caso, etnocentrismo, e violência, nesse caso, não só simbólica, mas potencialmente também física. São questões pertinentes, sobretudo quando cresce hoje o desejo de um convívio pacífico e cooperativo entre as nações da Terra, onde as religiões podem desempenhar inestimável papel de inspiração, coesão e mobilização. Nesse sentido, vem trabalhando os Fóruns Sociais Mundiais, o Movimento Ecumênico, a Carta da Terra, 2. 4. A superação do fundamentalismo. 2. A Carta da Terra, elaborada em 2000 por representantes de quase todas as nações do mundo e aprovada pela Unesco, foi pensada para ter o mesmo valor da Carta dos Direitos Humanos, BOF, 2002.
21 Afinal, o que pretendia Jones com aquela campanha? Em paralelo à guerra contra o terrorismo do governo americano, Jones queria deflagrar uma guerra contra o islamismo, ou seja, queria uma guerra religiosa, um combate do Deus cristão contra as forças demoníacas, identificadas por ele com a religião muçulmana. Não é apenas uma pequena igreja fazendo isto. Para a comunidade islâmica, esta é a cara do cristianismo americano, disse o reverendo Rob Schenck, do Conselho Nacional de Clérigos, Estado de Minas, 10 de setembro. 2010. Mas a retirada da ameaça de queimar o Alcorão fora vinculada por Jones à condição de que se obtivesse em troca um acordo que pedia para mudar o local da construção de uma mesquita em Nova York, próximo ao Marco Zero, onde antes estavam as Torres Gêmeas, Estado de Minas, 10 de setembro. 2010. O fundamentalismo da campanha de Jones se traduz nesta frase que ele faz questão de não esconder: o Islã é o mal, Islam is evil. É interessante notar que, da mesma forma, para os extremistas islâmicos e para terroristas como Osama Bin Laden, por exemplo, o Ocidente não islâmico, capitaneado pelos Estados Unidos e sua política imperialista, também é visto como a encarnação de Satanás. De um e de outro lado confirma-se a tese de Pedro Ivo Oro, 1996, de que, para os fundamentalistas, sempre, o outro é o demônio. Como conviver com o outro se ele é demonizado? Oro demonstrou com competência que a demonização do outro é a forma mais comum de autoafirmação daqueles movimentos fundamentalistas religiosos que querem impor sua maneira de pensar, de agir e de crer como a única possível ou a superior a todas as demais. Esse fundamentalismo voltou a tomar força desde meados da década de 1970 para cá e tem se expressado não só na sua vertente original protestante como também nas vertentes católica e islâmica. Oro, 1996. A ideia de estranheza é essencial para compreender o fundamentalismo. Quando o outro me é estranho, assumo naturalmente uma atitude de julgamento, onde o padrão, aferidor, é a minha verdade, aquilo que para mim faz sentido e orienta a minha vida. O problema é quando eu, em nome da minha verdade, julgo o outro como inferior, errado, demoníaco, e nego-lhe o direito de ser o que ele é. É relevante também olharmos esse caso sobre o prisma do objeto em foco, o Alcorão. Ao estudar o fundamentalismo religioso, Aldo N. Terrin retoma o que G. Segala considera um ponto crucial a ser aprofundado nas ciências da religião, o fundamentalismo do livro 22 e o define como a autorreferencialidade absoluta da religião, já que esta coloca o livro sagrado como seu centro e apela para a sua infalibilidade, que não pode ser criticada de fora dessa mesma referência. Terrin, 1998. Nesse sentido, Terrin encontra na abordagem do fundamentalismo um problema epistemológico de base pelo qual, o critério de validade da experiência religiosa, por sua própria natureza, não se submete à crítica, mas somente à força interna da fé, do sentir e do viver religioso. Ou seja, ao se olhar uma determinada religião desde o interior dela mesma, fica difícil falar de fundamentalismo, pois cada religião torna-se hermenêutica para si mesma e até as intolerâncias religiosas parecem justificáveis em nome de um critério mais profundo de fé religiosa. Terrin. Com isso, porém, Terrin não pretende que se deva renunciar a captar os aspectos negativos e funestos a que levaram e ainda levam certas carnificinas de religião, nem que se deva fechar os olhos a certas pragas existentes no mundo das novas religiões e a fanatismos evidentes. Ou seja, não se pode justificar a barbárie na guerra entre religiões. 5. Superando o etnocentrismo. No ensaio, Os Caracteres da Violência e do Preconceito, 2005, Elizabeth Young Bruel, psicanalista, considera que uma raiz tangível da violência, não a única, mas que não tem sido suficientemente abordada nos estudos sobre a violência, é o preconceito, fruto da educação recebida desde a infância e reforçado pelo meio social.
A violência expressa um preconceito no sentido mais literal da palavra, um pré-julgamento, Yang Bruel. Noutro ponto de seu ensaio diz: a violência expressa a maneira como a pessoa aprendeu a classificar as pessoas e interpretar as relações entre elas como mecanismos de defesa da pessoa foram, ao longo do tempo, generalizados e estruturados em mecanismos de defesa sociais ou preconceitos. O perpetrador da violência sempre carrega consigo imagens pré-fabricadas dos inimigos odiados, de pessoas perigosas que magoam, destrutivas ou desapontadoras, ou pessoas que são simplesmente diferentes. Yang Bruel. Ele escolhe um objeto sobre o qual descarregar sua violência e essa escolha parte de um pré-conceito, um pré-julgamento, tem na cabeça uma imagem deformada do inimigo ou adversário. Este precisa ser desumanizado para que, assim, o agressor possa justificar sua violência. 23 Um exemplo disso nos fornece Ishmael Bea em seu livro autobiográfico Muito Longe de Casa, Memórias de um Menino Soldado, no qual conta a forma como um cabo do exército de Serra Leoa incutia a imagem do inimigo nos meninos recrutados à força. Ele inclusive, para combaterem os rebeldes, deveriam usar as baionetas para esfaquear uma bananeira com ódio mortal, visualizando nela, o inimigo, os rebeldes que mataram seus pais, sua família, e aqueles responsáveis por tudo que aconteceu a vocês. Depois de mostrar-lhes como se faz, furando repetidamente uma bananeira e a cada golpe descrevendo sanguinariamente cada parte do corpo do rebelde imaginário que ele ia estripando, o cabo arrematava: lembrem de uma coisa, ele provavelmente matou os pais de vocês de um jeito muito pior. BA, 2007. É significativo perceber que toda estratégia de combate a um alvo definido como inimigo implica a construção da imagem desse inimigo como a pior possível. Essa também parece ser a estratégia dos movimentos fundamentalistas religiosos que sempre veem as outras religiões ou certas instituições, governamentais ou não, como a encarnação do demônio ou a serviço dele, contra as quais, então, envidam todos os esforços para de alguma forma destruí-las e eliminá-las. Aqui já se pode vislumbrar uma interface da violência com a religião. As religiões tendem a ser preconceituosas em relação aos de fora quando cada uma se arvora em dona da verdade, legítima e única representante de Deus, num sentimento de superioridade em face das outras expressões religiosas. A concepção de um Deus guerreiro, que aniquila os inimigos, isto é, aqueles que não o adoram, forneceu o substrato ideológico para todas as guerras santas tanto na Bíblia quanto nos tempos atuais, justificando, assim, o massacre dos povos que não se submetem ao domínio desse Deus. O preconceito geralmente é dirigido não contra um ou outro indivíduo específico, mas a todo o grupo do qual esse indivíduo faz parte, como preconceitos do tipo toda loira é burra, todo torcedor do time rival é gay, ou, num processo de generalização, a todo o povo ou etnia a que ele pertence. É o caso do racismo, manifesto, por exemplo, em frases do tipo todo negro não presta, todo cigano é ladrão, todo índio é mau, todo judeu é avarento. As piadas brasileiras ridicularizando o português refletem um preconceito étnico contra o povo que nos colonizou. Esse componente étnico do preconceito torna-se etnocentrismo quando um povo, ao inferiorizar, ridicularizar ou demonizar outro povo. 24 pretende afirmar-se como o superior, o único bom, o perfeito em relação aos demais. Segundo J. Dadesky, raça, religião, língua e história são elementos de coesão e solidariedade do grupo. Dadesky, 2001. Irene Dias de Oliveira ressalta que esses são os elementos mais fortes na construção da identidade étnica, na qual estão em jogo todos os elementos do imaginário simbólico da humanidade. 3 A religião muçulmana é um elemento tão marcante da identidade étnica, da cultura dos povos islâmicos que a ameaça à sua religião facilmente é entendida como ameaça a esses povos. Daí se entende a pressão para que o pastor Jones não levasse a termo sua campanha.
Embora não se possa acusá-lo, sem mais, de racismo, sua campanha pela queima do Alcorão comportava um componente etnocêntrico, pois revelava seu preconceito étnico-religioso contra os muçulmanos. Sua atitude não era apenas antiterrorista, mas anti-islâmica, note-se a generalização. O etnocentrismo, nesse caso, aproxima-se do racismo. Ele se revela, de um lado, no desejo de, com a queima do livro sagrado dos muçulmanos, dizer a todos eles: olhem, a religião de vocês é do demônio, assim como a sua sociedade que se apoia nela. Devem ser destruídas. É um etnocentrismo simbólico. De outro lado, na suposição de que a religião e a sociedade estadunidenses, constituídas sobre o fundamento da Bíblia, como almejam os fundamentalistas, seriam as únicas queridas por Deus e deverão triunfar sobre as demais, ainda que por força militar. Seria por causa desse componente etnocêntrico da campanha do pastor, uma forma de violência simbólica, que muitos temiam uma reação em cadeia de atos de protesto anti-ocidental, anticristão e anti-americano por parte de extremistas, e o crescimento da desconfiança de muçulmanos já descontentes com a visão ocidental a respeito do Islã, da cultura islâmica e dos países cujas leis são baseadas no Alcorão. De novo, é Elizabeth Young Bruel quem fornece uma chave de leitura bastante plausível para perceber o etnocentrismo da campanha anti-Islã de Jones. Seu ensaio citado neste artigo foi escrito 4 meses depois do horrível atentado às Torres Gêmeas, quando, para a autora, toda a sociedade estadunidense, chocada por aquele pesadelo obsessivo tornado verdadeiro, corria o perigo de entender que ele estava a pedir e justificar todas as reações obsessivas características clássicas. Dos exemplos de reações obsessivas citados. 3 frases citada em um diapositivo exposto em sala de aula no dia 1º de abril de 2011, no colóquio sobre religião, etnicidade e violência, na PUC Goiás. 25 Logo em seguida pela autora destaco estes: passar por cima de direitos constitucionais em nome da segurança, e incluir pessoas de muitas nações em uma visão de conspiração, todos os que abrigam terroristas, Young Bruel, 2005. Isso indica que o atentado gerou também nos americanos um preconceito étnico. Depois de 11 de setembro de 2001, todo estrangeiro originário de países islâmicos ficou sob a sombra da suspeita de ter alguma ligação com o terrorismo. Bastava ter um sobrenome árabe, paquistanês, iraniano, iraquiano ou turco para que seus passos fossem vigiados. Do outro lado desse cabo de força, os extremistas islâmicos e os terroristas também nutrem um preconceito contra tudo o que é americano. Parece que, 9 anos depois, algumas pessoas como Terry Jones ainda alimentam esse tipo de obsessão, agora bem claramente caracterizada pelo fundamentalismo religioso e pelo preconceito étnico. Neste, os inimigos da nação americana a serem caçados e eliminados não são os terroristas, mas os muçulmanos, todos eles, já que todo muçulmano está sob o regime do Alcorão que o pastor pretendia queimar. 6. Superando a violência simbólica. Discute-se muito sobre a relação entre religião e violência. Para alguns, como Christopher Hitchens e Richard Dawkins, grandes expoentes do ateísmo contemporâneo, se não houvesse religião o mundo estaria em paz, pois para eles, a religião é o grande mal da humanidade, e Deus é um delírio. Dawkins, 2006. Marion Albright, 2004, constata que há uma relação estreita entre ambas e estuda os novos grupos religiosos envolvidos com algum tipo de violência física ou simbólica. Oliveira lembrava que, para outros, a religião gera violência porque ela reprime certos desejos dos indivíduos e essa repressão acaba explodindo na forma de violência. 4 Do outro lado estão Freud, Apu de Noé, 2004, e R. Girardi, 1998, que consideram a violência inata ao ser humano, bem como os que veem a religião como a solução e não a causa da violência. Limito-me a citar L. Boff, entre tantos teólogos, filósofos e religiosos da atualidade. Há que se perguntar, entre Hello, Moto. Let me tell you, it's still
Há que se perguntar, entretanto, se a religião não seria apenas instrumentalizada por um líder carismático. Não seria apenas instrumentalizada por um líder carismático, fundamentalista, que periodicamente surge na história das religiões para justificar a violência do grupo liderado. 4. Colocação feita em sala de aula no dia 1º de abril de 2011, no colóquio sobre religião, etnicidade e violência, na PUC Goiás. 26 Por ele sobre os outros, ou de uma etnia sobre outra. Albrecht, 2004, conclui que a violência simbólica se difunde em todas as religiões, antigas ou novas, a partir do momento em que um indivíduo ou grupo quer impor, eventualmente com violência, o que considera como a verdade e que não é outra coisa senão a sua verdade pessoal. Uma simples análise permite considerar que a campanha do pastor americano propunha uma violência simbólica contra os muçulmanos. Primeiro, porque não se pode acusar o Alcorão de fomentar o terrorismo. Segundo, porque não se pode acusar todos os muçulmanos, nem o islamismo, de serem terroristas, uma generalização inconcebível. Aliás, não são tantos os muçulmanos que aprovam as ações terroristas e se enfileiram em suas organizações. E terceiro, porque, sob todos os pontos de vista, principalmente o político, não era o caso de provocar todos os muçulmanos, incentivando neles o anti-americanismo, já bastante difuso entre os mais extremistas, deteriorando ainda mais as relações entre os mundos ocidental e islâmico, já marcadas por tensões e conflitos armados nas últimas décadas. Mas era também uma campanha anacrônica, porque já se foi o tempo em que os conflitos religiosos eram enfrentados com a destruição do símbolo mais sagrado da religião do outro, como a destruição de templos e a iconoclastia, ou pela queima de livros cujas ideias ameaçavam o pensar hegemônico, como na Inquisição medieval. Hoje, o diálogo e a busca de pontos de convergência são mais almejados do que as provocações e demonstrações de intolerância. Infelizmente, a história das religiões está cheia de exemplos dessa forma de violência, que é simbólica e física ao mesmo tempo. A própria Bíblia judaico-cristã não esconde narrativas em que a destruição de templos, imagens, altares e objetos de culto e a execução sumária de sacerdotes e de seguidores ou praticantes de um determinado culto, tanto por parte de Israel em relação aos outros povos quanto vice-versa, simbolizava a supremacia e o triunfo da própria visão religiosa. 5. Cito alguns exemplos: as ordens de extirpar os cultos cananeus, DT 12,213 de matar quem os seguisse, DT 17,27. A destruição dos lugares altos, igual a santuários pagãos, 2 rúpias indianas 23, 8,1315. A execução dos profetas de Baal, 1 rúpia indiana 18,40. A destruição do Templo de Jerusalém e execução dos seus sacerdotes pelos babilônios, 2 rúpias indianas 25,13 15,18-21. A intolerância dos cristãos em face dos pagãos, et 13,8-11. A queima de livros de magia, et 19,19. 27 Atacar a religião do outro para destruí-la talvez seja a mais agressiva forma de violência simbólica por ser a própria religião o principal baluarte da pessoa. Oliveira afirma que a religião é um dos fatores determinantes da identidade de uma pessoa e de um grupo ou sociedade. Ela governa a ordem do indivíduo e lhe dá significado. É uma maneira de o indivíduo se afirmar em sua cultura, uma expressão dinâmica que interfere na cultura, nos comportamentos. 6 Nada é tão arraigado na alma humana como a fé por sua centralidade na construção de sentido. Mexer com ela é desnudar os fundamentos da própria pessoa, ir ao seu mais recôndito limiar. Daí ser tão difícil renunciar às próprias convicções religiosas.
Por isso, a violência contra a religião comporta um altíssimo potencial de revide, pois ninguém fica impassível quando violentado naquilo que tem de mais sagrado, sua fé. A violência simbólica gera uma reação ainda mais violenta. Os símbolos religiosos sempre foram uma marca forte da etnicidade porque sua adoção e seu uso definem o senso de pertença a um determinado povo. Assim é com a Torá para os judeus, no passado já foi a Arca da Aliança, depois o Templo de Jerusalém, a cruz ou uma imagem sacra para os católicos, a Bíblia para católicos e evangélicos e o Alcorão para os muçulmanos, para citar só as religiões monoteístas. Destruí-los ou de alguma forma diminuí-los em seu valor sagrado e em seu significado simbólico é não só uma afronta ao povo que os respeita, mas também uma ofensa direta ao sagrado que eles simbolizam ou ao qual se referem. Sabem-no bem os católicos brasileiros que se sentiram ofendidos quando um pastor da Igreja Universal, num programa de televisão, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. A reação nacional, até de não católicos, desaprovando tal ato, foi uma unanimidade. Entretanto, mais contundente é a violência quando o símbolo em questão é o livro sagrado que cada religião reconhece como palavra de Deus, ou de Alá, palavra infalível, irrevogável e irrenunciável porque é a verdade absoluta, na qual essas religiões se apoiam e com a qual se legitimam. Nesse sentido, a queima do Alcorão em público teria sido uma violência simbólica perpetrada não contra o terrorismo, cujos métodos são repudiados exatamente com a celebração em memória das vítimas do atentado no dia em 6 frase citada em um diapositivo exposto em sala de aula no dia 1º de abril de 2011, no colóquio sobre religião, etnicidade e violência, na PUC Goiás. 28 que ocorreu, mas contra o próprio Alá e contra seus seguidores, a comunidade religiosa muçulmana. Essa violência simbólica com certeza resultaria não em outra violência também apenas simbólica, como poderia ser, por exemplo, a queima da bandeira americana, o que de fato já se vê em protestos anti-americanos e era previsível na reação ao pastor Jones, ou quem sabe com a queima da Bíblia, em represália ao símbolo religioso máximo do pastor cristão. Se ficasse apenas nesse plano, seria menos catastrófico. Previa-se, porém, que ela resultaria na violência física mesmo, através de atentados contra a vida de pessoas pelo mundo afora, e não só estadunidenses. Por parte dos extremistas e dos terroristas islâmicos que adorariam tal provocação para arregimentar ainda mais simpatizantes para seu movimento. O significado político dessa violência simbólica é claro, como revelam os comentários da ocasião referidos anteriormente. Ações do tipo da proposta pelo pastor Jones dão fortes argumentos para autores como Itens e Dawkins que, como já demonstrado, defendem que a religião é causadora de violência e a humanidade viverá em paz somente quando não houver mais religiões. Portanto, essas ações não servem ao propósito da paz que é exatamente a meta de todas as religiões. Conclusão: as religiões como caminhos para a paz. Qual a possibilidade de as religiões tornarem-se espaços de construção da paz na sociedade contemporânea? Isso não será possível se continuarem os fundamentalismos, os dogmatismos, a intolerância religiosa, pois essas atitudes negam o diálogo com os demais e não veem no outro, no diferente, qualquer contribuição que possa ser acolhida como válida, portadora de sentido para a própria visão que se tem. Tampouco se não houver união dentro de uma própria religião, com cada grupo se isolando dos demais. Mas parece que todas as religiões padecem desse mal. No entanto, isso pode ser possível através do diálogo entre todas as religiões. Da solidariedade que consolida valores universais que todas as religiões defendem porque só fazemos isso diante das catástrofes e não como compromisso permanente. O ensino religioso nas escolas é uma forma incontestável de educação para esses valores universais. 29 Por fim, será possível se o aspecto institucional não for o mais preponderante.
Para Oliveira, a religião é agregadora por natureza, 7 como, porém, superar o fundamentalismo não só religioso, mas de todo tipo. Terrin, lembrando Montaigne, vê a necessidade de fazer constante autocrítica, buscando o autoconhecimento, caminho para a supressão do preconceito. A solução seria, pois que cada religião deveria olhar para dentro de si mesma e descobrir os eventuais endurecimentos diante de fatos culturais que poderiam levar à deriva à própria experiência religiosa, e distinguir adequadamente entre aquilo que lhe pertence desde seu nascimento e aquilo que lhe é sobreposto como incrustação histórica, comparando-se e confrontando-se com as culturas. No entanto, deveria sobretudo confrontar-se com as outras religiões partindo de algum grande símbolo religioso que geralmente é partilhado também por outros mundos religiosos para compreender como podem existir excessos de intolerância ou de conservadorismo não justificáveis. Terrin, 1998. Já Pedro Oro vê esta função social dos movimentos fundamentalistas devem desafiar os sociólogos a aprofundarem suas análises e fazer pensar melhor aquelas pessoas que querem dar respostas religiosas para as pessoas e as sociedades do nosso tempo. Seriam, talvez, um ruidoso protesto contra a secularização e um exacerbado racionalismo técnico contra a burocracia, contra a falta de laços humanos e comunitários intensos, enfim, contra o vazio existencial da pós-modernidade. Oro, 1996. Leonardo Boff, 2002, resumindo o pensamento de muitos teólogos e místicos das grandes religiões, tem ultimamente assinalado a necessidade, a urgência e a viabilidade de uma cultura de paz entendida como uma cultura do cuidado como relação amorosa com a realidade, de preservar a paz perpétua entre os povos como meio para a solução de todos os conflitos que sempre existirão, pois a única arma contra a violência é a paz e não outra violência. Ponto e vírgula. São elas, as religiões que fornecem as motivações tanto para a busca da paz quanto para a guerra. Boff continua, a consciência de que todos os seres do universo são interdependentes entre si gera uma nova ótica sobre as coisas, há uma cooperação universal para que todos existam e sejam como são agora. E conclui, daí surge a nova 7 colocação feita em sala de aula no dia 1º de abril de 2011, no colóquio sobre religião, etnicidade e violência, na PUC Goiás. 30 Ética de cooperação, respeito, convivência, solidariedade, enfim, uma ética do cuidado. Onde há cuidado não há violência. As coisas e as vidas duram por mais tempo. O Alcorão, como a Torá e o Evangelho, têm textos que podem embasar tanto a tolerância e a paz quanto a violência, dependendo da hermenêutica que se faz dele. Hensko, teólogo suíço, acredita que a paz mundial só será uma realidade quando as religiões estiverem pacificadas entre si. Coapud Boff, 2002. A relação entre religião e violência ainda é uma questão aberta, mas temos boas razões para sustentar que, se de um lado a religião pode gerar violência, simbólica ou física, quando assume a forma de radicalismo fundamentalista, neste, o outro é o demônio, Oro, 1996, que deve ser rejeitado, combatido e eliminado, sem a mínima concessão. De outro lado, ela possui muito mais potencial para construir a cultura de paz de que fala Boff. Contudo, diante do massacre sanguinolento de aldeias inteiras em Serra Leoa pelos rebeldes ou de um ato terrorista que faz num só dia milhares de vítimas em Nova York, como pregar o amor aos inimigos que Jesus de Nazaré, MT 5,44 preconizava. O pacifismo e a não-violência inerentes à mensagem cristã, aliás presentes também nas outras religiões, até mesmo no islamismo, são valores permanentes que todos devemos cultivar, evitando o recurso às armas como forma de resolver os conflitos que sempre existirão. Para mim particularmente, a paz só será possível quando o preço que ela exige não recair tão somente sobre os outros, mas cada um se dispuser a dar a sua cota de sacrifício. E quando todos os seres humanos, nossos governos e instituições, nos convencermos de que, como canta Marcos Viana, a vida é tão breve e há tanto por fazer. Por que, então, matar e morrer?
cujos versos reproduzo a seguir na íntegra, finalizando poética e utopicamente essas reflexões. 8. Se os corações e as mentes se unirem num grande anel em busca da paz, a luz do amor que aquece as estrelas irá nos iluminar. A vida é tão breve e há tanto por fazer. 8. Dedico esta canção à minha professora Irene Dias de Oliveira, que realizou o colóquio sobre religião, etnicidade e violência, na PUC Goiás, cujo nome, Irene, em grego, significa paz, a quem muito agradeço pela pertinente abordagem deste tão importante tema da atualidade. 31. Por que, então, matar e morrer? Crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, da Europa e das ilhas, crianças da Terra, herdarão a paz. Herdarão a paz. Marcos Viana, tema da vida. Referências: Albre, Marion. Religião e violência numa perspectiva transcultural e transnacional, as violências múltiplas do religioso. Em Pereira, Mabel Salgado. Santos, Lindan de A. Org. Religião e violência em tempos de globalização. São Paulo, Paulinas, 2004. Coleção Estudos da ABHR. BEAH, Ishmael. Muito longe de casa. Memórias de um menino soldado. Trad. De Cecília Gianetti. Rio de Janeiro, Ediouro, 2007. Boff, Leonardo. Do iceberg à Arca de Noé. O nascimento de uma ética planetária. Rio de Janeiro, Garamond, 2002. Estado de Minas. Disponível em menor que H. Muito.